E o pai Tec é mais benevolente? Não é também. Ele também é duro, é rígido. O pai qual? Eu? Você. Ah, não, pensei que fosse o meu pai. Eu estou tentando inverter. Eu sou extremamente. Eu tenho comigo uma coisa assim. Eu aprendo com todas as pessoas, com as pessoas que demonstram qualquer tipo de qualidade ou de defeito. E até eu tenho uma situação assim, eu digo assim, tem gente que eu me espelho para fazer as coisas, né? Só que eu olho para a pessoa, penso em tudo que ela faz e faço o contrário, né? Então eu sou mais benevolente, eu sou mais tranquilo na minha relação com os meus filhos. Foi natural ou não aconteceu de o pai, professor, ligado às letras, às palavras, ao mundo da linguagem, tentar inserir isso no universo das filhas? Eu comento porque a Carol, que a minha filha tem 16, por exemplo, você tem uma de 17, ela conhece João Nogueira porque eu colocava no carro para ouvir. Então, foi por osmose no ouvido. Tem essa relação, porque no meu dia a dia, sempre, os livros ficavam sempre, e ficam, né, ficam à vontade. Essa proximidade, talvez aquela história de, meu pai é professor de literatura, alguma coisa assim. Mas eu me lembro quando eles eram pequenininhos, a Lorena, que tem hoje 17, o Júlio, que tem 14, eu me lembro um dia que eles falaram assim, põe um rock pra gente ouvir, põe um rock. Aí eu fiquei pensando, que rock será que eles vão gostar? Se eu colocar um rock progressivo, de repente eles não gostam, aí eu vou macular essa experiência, né? Aí eu fiquei procurando, daqui a pouco eles pegaram e botaram Beatles. Eu falei assim, isso aqui que é rock. E eles falaram. Eu falei assim, então tá aberto o caminho. E eu nunca para eles impus ou tentei puxar para minha área, nunca fiz isso. Mas a minha filha, a Lorena, tem uma relação com os livros incrível. Ela é leitora voraz. Até parece muito tempo, mas do ponto de vista da história da linguagem e da questão temporal mesmo não é. Eu sou da primeira turma de jornalismo em 89 e era necessário buscar, tirar os xerox na faculdade para poder ver se tinha acesso a algumas palavras. Os seus filhos, alguns poucos anos depois, que não faz tanto tempo assim, eles estão muito ligados à questão tecnológica. Só que há um receio entre algumas correntes de pensadores de que essa geração, já chamada de Y, que ela domine a tecnologia, pequenos entrem com grande facilidade em iPod, em todas as ferramentas, mas pensem muito pouco. Você acha esse risco? Eu acho que existe um grande risco de se perder conteúdo. Inclusive, não apenas pela tecnologia, mas pela escola também. A escola que ensina a regra gramatical, mas não ensina o conteúdo do texto. Eu sou assim, muito crítico dessa questão. Eu acho que a regra gramatical, ela é necessária, a regra sobre a linguagem é necessária, mas o conteúdo do texto também é muito importante. E eu percebo isso com os meus filhos. Eu acredito que os pais podem modelar melhor essa situação com a conversa séria, com a conversa de qualidade, com a conversa de conteúdo, porque o domínio tecnológico eles têm e ponto, não tem discussão. Agora, o conteúdo é que é o grande segredo. Que conteúdo tem o seu filho? Que conteúdo tem a sua filha? Os meus têm porque a gente tem uma conversa, talvez, né, não só por isso, mas talvez também porque a gente tem uma conversa bacana, a gente fala sobre vários temas. Eles buscam muito o conteúdo e na entrelinha, vamos dizer assim, eu deixo sempre o exemplo de que o conteúdo é muito importante, talvez muito mais importante do que a regra em si, do que a forma em si. As mídias sociais podem escravizar de certa forma, então? Elas podem escravizar ou ajudar, depende do uso que se faz delas. Se você usa o Facebook igual se usava o Orkut, é uma coisa. Se você usa o Facebook como uma ferramenta, por exemplo, organizacional, como uma ferramenta de conteúdos, aí se dá um outro sentido. Que é quando o passado chegar? Foi uma experiência que eu tive em termos de literatura. Eu inventei um romance que conta a história de duas pessoas, dois seres, e esse casal acaba tendo
muitos problemas no relacionamento deles. É uma experiência até que de linguagem, que eu trago a metalinguagem do Machado de Assis, que eu trago um pouco do concretismo para dentro desse romance. Na verdade, foi mais uma experiência pessoal do que uma experiência editorial. Esse romance está disponível no meu site, está disponível na internet. Muitas pessoas leram e me falaram das qualidades e dos defeitos, mas eu acho que eu nunca tive tempo para procurar uma editora para publicar esse livro. Você falou da descoberta da palavra, da questão de fugir do ortodoxo do dia a dia, mas quem teve contato com a metalinguística e não foi preparado para isso, vou fazer uma confissão aqui, por exemplo, da faculdade, sair da pedra bruta do interior, como muitos interioranos procuram a Unesp, se assusta com o Roman Jacobson, começa a falar que mundo é esse que eu não conheço. Então, esse distanciamento também precisa ser quebrado. Eu vejo que a academia, ela se distancia demais da realidade real, daquilo que é, da palavra real do homem do dia a dia. Eu me lembro até que, eu dei aula para você, na sua turma o pessoal falava assim, o TEC ele tem uma visão diferente da linguagem, da gramática, das regras, inclusive porque na época eu fazia a pós-graduação e fazia sociolinguística, que dá uma ferramenta fabulosa para a gente entender que às vezes o que é errado não é errado, aquilo que é errado para a gramática pode não ser errado para a sociolinguística. Então esses universos são muito distantes e é preciso se quebrar essa distância, é preciso se aproximar. Então, nós saímos, de qualquer época da nossa vida escolar, nós saímos muito crus. Toda pessoa que sai da faculdade, sai de um curso de graduação, sai cru. Ele vai aprender mesmo no mercado. Dificilmente a gente acha alguém que sai pronto, né? E a mesma coisa nos anos anteriores, na formação anterior. Então o sujeito entra na universidade, primeiro que ele tem 16 anos e precisa resolver com 16 anos o que ele vai ser para o resto da vida. Quando você tinha 16 anos, você resolveu que ia fazer jornalismo, não sei como você resolveu, às vezes é porque não tinha outra escolha, não tinha outra opção ou alguma coisa assim. Aí você tem que resolver o que você vai ser para o resto da vida. Você não resolve que curso você vai fazer simplesmente. Você vai ficar até o final da sua vida sendo jornalista. E você escolheu isso com 16 anos. Isso aí é que é um outro problema. Eu não sei a solução não, mas eu vejo como um problema que a gente precisa pensar bem. Seria o caso, então, como está acontecendo no ciclo básico, não sei se é só invenção de um ano a mais, o chamado 9º ano, mas de postergar um pouquinho mais para frente. As novas gerações, em pesquisas recentes, elas estão pensando em resolver a vida um pouco mais tarde. Os dados do último IBGE mostram também que há uma tendência da sociedade contemporânea de resolver as suas relações humanas, de casar ou não, ter filhos, também, que era da geração de 20 anos, agora a geração de 30. Os jovens, primeiro, de sua parte, tendem a mostrar que querem resolver as suas coisas pessoais. Aí com 16 você faz ele ter essa definição? Então, acontece o seguinte, na minha cabeça, a nossa formação, toda a formação, inclui escola, igreja, família, é uma formação muito romântica, muito romanceada, inclusive. Então nós somos ensinados a nascer, a crescer, a ter uma profissão, a casar, sermos felizes para sempre, assistir Domingão do Faustão, comer macarronada aos domingos e está tudo certo. E a vida não é assim, a vida é um processo novo a cada dia. Essa é a realidade. A pessoa acha que conseguiu entrar numa organização, tem um emprego e está tudo certo. Não está tudo certo não, porque daqui a pouco acontece alguma coisa diferente, um ruído, um lapso, alguma coisa que vai tirar esse movimento que estava sempre embalado aí pela rotina. Então, o que acontece? Esse jovem que faz a escolha, ele precisa ter mais direito à individualidade, ele precisa ter mais direito à escolha própria. A escola interfere, a igreja interfere, a família interfere, o pai acha que o filho tem que ter a mesma profissão dele e esquece de perguntar para o filho qual é a profissão que ele gostaria de ter. E 9º ano,
significa o quê? Se houvesse um processo de discussão a respeito do cotidiano, da realidade, das coisas, do mercado, não a discussão financeira de mercado, mas a discussão pessoal mesmo. O que eu gosto, que existe, o que eu gosto de fazer? O que eu gosto de fazer hoje, que daqui a 10 anos vai ser legal eu estar fazendo também? Então esse tipo de discussão mais séria que eu acho que falta, e falta muito.